Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Faz tempo que a gente não se encontra aqui na telinha, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Ele entre em cada lar nesta hora e que visite a cada família, visite o seu coração e a sua mente, irmãos. Vamos nos colocar na presença do Senhor, iniciando esse culto e entregando este culto nas mãos do Senhor. Amém? Santo Deus de poder e de glória, eu me coloco, Senhor meu Deus, nesta hora diante da Tua presença, Pai. Visita, Senhor meu Deus, todo o meu ser, visita o meu pensar, visita o meu sentir, visita o meu agir, Senhor. Visita o meu interior, visita, Senhor meu Deus, cada um dos meus irmãos nesta hora, Pai. Visita cada mente e cada coração. Sejas Tu, Santo Deus, à nossa frente, que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, nos visitar, que a Tua palavra venha chegar até o nosso coração, que a Tua palavra venha nos impulsionar a nos colocar diante da Tua presença, a buscarmos, Senhor meu Deus, a fazer o Teu querer, que a Tua palavra venha nos ensinar, Senhor meu Deus, a ter, Senhor, um secreto contigo, a buscar a intimidade contigo, Senhor meu Deus, que a Tua palavra nos ajude nesta noite a, Senhor, termos sede de estar diante de Ti. Pai Todo-Poderoso, que possamos ter um encontro contigo, Pai. Visita cada um dos meus irmãos, aonde quer, Senhor meu Deus, que cada um esteja, que a Tua palavra venha, Senhor meu Deus, visitar, venha entrar no coração e na mente dos Teus filhos. Louvado e engrandecido seja, Pai, o Teu nome, hoje e sempre, Senhor. Eu entrego na palma das Tuas mãos, que seja feita a Tua vontade e o Teu querer. Amém. Amém, irmãos. Agora vamos louvar ao Senhor. Tentei me esconder.
estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Irmãos, agora que nós louvamos ao Senhor
Eu quero ler com vocês uma palavra que fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Essa palavra está em Atos, no capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o 18. A palavra do Senhor diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e, levantando-se, foi batizado. Amém, irmãos? A palavra aqui fala de Saulo, né? Que é o grande apóstolo Paulo. A palavra diz que Paulo, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Saulo, né? Ele era perseguidor da igreja, daqueles que buscavam a Jesus, né? Daqueles que declaravam que Jesus era o Filho de Deus. E ele era perseguidor. E nesse caminho, né? Na verdade, Saulo, ele pediu legalidade, autoridade para prender, né, todos aqueles que falavam em nome de Jesus. Porém, ele foi a caminho de Damasco com uma intenção, né? Ele foi com um objetivo. Quando ele encontrou Jesus, isso mudou totalmente o destino dele e de muitas pessoas, né? O que a gente pode tirar de aprendizado, né? Desta passagem, né? Desse encontro de Saulo com Jesus. O que a gente pode
falar sobre isso, né? Primeiro que Ananias teve medo, né? Ele ficou aqui, Senhor, ele teve medo porque Paulo tinha a fama, né, de perseguir aqueles que falavam em nome de Jesus e de matar, né? Então Ananias teve medo, né? E até questionou, né, a Jesus. Mas quando ele teve a visão, ele foi e obedeceu Jesus, né? E cumpriu aquilo que deveria ser feito. Mas quando a palavra diz aqui que cercou Paulo, aquele resplendor de luz do céu, você consegue, irmão, se imaginar Jesus aparecendo para você num resplendor de luz, né? A palavra diz que ele caiu, né? Caiu em terra, né? E aí o Senhor falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E a palavra, quando ela diz de duro é para ti recalcitar, a palavra recalcitar é teimosia, né? Pessoa que está teimando contra aquilo, né? E a expressão de Jesus para Saulo, ela ilustra, né, a inutilidade e a dor de lutar contra o propósito de Deus, né? Contra o que Deus realmente iria fazer, né? Não tem como a gente lutar contra isso, né? Contra os planos divinos. Então, quando Ananias tem uma visão, Jesus diz para Ananias que ele estava... Vamos lá, irmãos, olha. No versículo 11 diz assim: E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então, assim, o que a gente tira de aprendizado, né? Disso também. Quando ele foi convertido, quando Paulo teve esse encontro com Jesus, ele ficou 3 dias, né? Ele ficou ele perdeu a visão, ele ficou sem comer, ele ficou sem beber durante 3 dias, né? Mas ele foi orar. A palavra diz que ele estava orando. E aí, trazendo, né, para os nossos dias de hoje, o que nós temos que fazer, né? O que faz alguém quando se converte, né? Quando tem esse encontro com Jesus, né? Jesus, ele chamou pelo nome, Saulo, Saulo. Imagina Jesus te chamando pelo nome, né? Tendo esse encontro conosco. Quando, né? Quando você teve esse encontro com Jesus, você já teve um encontro com Jesus, né? Vamos dizer que não foi dessa forma, né? Que como foi assim, como impactante, como foi aqui no caso do apóstolo Paulo, mas em algum momento, né, você teve um encontro com Jesus. E se você não teve, o conselho é que você busque a ter esse encontro com Jesus, né? Até no culto, agora no nosso último culto de sábado, o Giovanni, ele ministrou falando sobre isso, né? E até contou um pouquinho de quando ele teve esse encontro, né? E aí ele falou também do quanto isso tem que transformar a gente, né? Da mudança, o que a gente é a partir daquele momento, a partir do momento que temos um encontro com Jesus. O que nós temos agora? Quais são as nossas atitudes, né? Qual é a nossa conduta diante do Senhor a partir deste momento? Procura aí dentro da sua mente quando foi que você teve esse encontro com Jesus e tudo que já aconteceu de lá para cá na sua vida. Qual foi a sua conduta? A nossa conduta é uma conduta de oração, né? A gente de lá para cá, né? Depois que a gente tem um encontro com Jesus, a gente tem que buscar se consagrar e ter uma vida de oração. É exatamente assim que está acontecendo no seu dia a dia, né? Você tem se preocupado em se consagrar ao Senhor, em ter uma vida de oração. A gente vai ler agora Mateus 6:6, que foi também lido no culto de sábado. Vamos lá, irmãos. Mateus 6:6. A palavra do Senhor diz exatamente assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará.
Então, nós podemos falar com o Senhor em todo tempo, em todo lugar, né? O Senhor, ele já me deu algo lavando louça na minha casa, né? Eu vinha para um culto de quarta-feira e eu estava lavando louça e o Senhor me deu uma palavra para entregar para uma pessoa ali, lavando louça. Então, o Senhor fala com a gente em inúmeros lugares, né? Em várias situações. Mas Ele espera que a gente vá lá nesse íntimo, né? Que a gente se preocupe em ter uma vida regrada de oração, em ter uma intimidade com o Senhor. Aí, irmãos, vem um questionamento também sobre a nossa vida de oração. Como que é a sua vida de oração? Você tem ali alguns minutos do seu dia para falar com o Senhor. Esse tempo, ele é regrado, né? Então, eu vou pedir para o Senhor, eu vou apresentar a minha vida diante do Senhor, eu vou apresentar essas causas, eu vou apresentar essas pessoas, né? As pessoas, a gente tem um grupo ali no WhatsApp de oração, que diariamente as pessoas pedem para interceder por causas específicas, né? E todos nós temos as nossas causas específicas que nós entregamos diante do Senhor diariamente. Mas, além desse momento, você tem um momento de intimidade aonde ninguém vai te interromper. Se o Senhor quiser falar com você, se Ele quiser te dar uma porção, se Ele quiser te derramar do Espírito Santo, fazer você sentir a presença dEle, não pode. Porque está regrado, porque é só aqueles 5 minutos, porque é só aqueles 10 minutos. Então, a gente tem que observar isso, prestar atenção nisso, né? Do que é uma vida de oração, depois que a gente tem esse encontro com Jesus, tudo muda e tem que mudar dentro do nosso interior, né? Preocupe-se se você ainda não teve um encontro com Jesus e preocupe-se se você ainda não tem uma vida regrada de oração, se você não tem um tempo, um particular com o Senhor, né? E aí vamos falar também sobre o que muda na gente a partir do momento desse encontro, né? A nossa conduta. Lá em 1 Coríntios 11:1, né? Lá na frente, o que Paulo diz depois de tudo que ele passou, de toda a transformação, e aí Paulo declarou que Jesus Cristo era o Senhor, o Filho de Deus, e ele lutou por isso, né? Por essa causa, e ele deixou de perseguir, né? E ele foi, esse encontro, né, mudou, transformou totalmente a vida dele e ele se tornou o grande apóstolo Paulo, né, que tem inúmeras cartas dele a inúmeras igrejas e a gente sabe um pouco da história, né? Então, como ele foi importante, né? E tudo isso após ele ter tido esse encontro, esse momento com Jesus, né? A palavra diz aqui, irmãos, em Atos 9, diz assim: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, né? Então, assim, ele viu, ele teve esse encontro, né? E as pessoas que estavam com ele, os varões, ouviam a voz, mas eles não tiveram esse encontro. Foi um encontro pessoal, particular. Foi algo assim que transformou, né, aquele homem verdadeiramente. Então, assim, nós estamos na igreja, mas nós já tivemos esse encontro que transforma o nosso modo de pensar, né? O nosso modo de agir, a gente se preocupa com o que a gente está sentindo, se o meu sentimento está agradando ao Senhor, não está agradando ao Senhor. Então, deve haver em nós essa preocupação, né? Então, assim, em tudo, irmãos, em tudo que está ao nosso redor, né? Em que momento a gente deve falar, a gente deve orar e pedir ao Senhor, visita o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Porque muitas vezes a gente age por impulso, né? E aí depois você percebe que aquilo que você fez por impulso pode desagradar ao Senhor. E a gente está preocupado, né? Nós temos essa preocupação de fazer aquilo que agrada ao Senhor e não fazer mais aquilo que desagrada ao Senhor. Então vamos fazer essa pergunta aí dentro de nós, de cada um, né? Vamos fazer essa pergunta para nós. O que nós estamos fazendo ainda que se reverte, né, ao velho homem, que lembra-nos
de quando éramos uma outra criatura. A partir do momento que a gente teve encontro com o Senhor, a gente se transforma nessa nova criatura. É o que Ele espera de cada um de nós. E aí nós vamos ler lá na frente quando a declaração do apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios 11:1. Olha o que ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Será que nós somos, né, imitadores de Cristo, assim como Paulo declara? Será que no nosso dia a dia, na nossa conduta, no nosso posicionamento, na nossa postura, numa resposta, será que a gente para um pouquinho e pensa, né? A velha mulher agiria assim, mas eu não posso agir assim, porque isso não agrada Jesus. Não foi assim que ele me ensinou, né? A gente fala muito da palavra branda, né? Desvia o furor. E é necessário muitas vezes, né? Muitas vezes a gente discorda de algumas coisas, mas não vale a pena. Não vale a pena você deixar o velho homem lá atrás e lutar e falar sem pensar. Quando você viu, já foi, já aconteceu, né? E é assim mesmo, é isso aí. Não é isso aí. Não é isso que o Senhor espera de nós, né? Quando Ele nos chama pelo nome, assim como Ele fez com Paulo, né? Quando Ele nos chama pelo nome, assim como Ele fez com Samuel, lá em 1 Samuel, no capítulo 3, né? Que fala quando o Senhor chamou Samuel pelo nome, né? Você quer ser chamado pelo nome, por Jesus, né? Ele nos conhece a cada um pelo nome. A palavra lá em Salmo 147 diz que o Senhor, Ele conta as estrelas, né? E as chama todas pelo nome, né? Eu vou ler aqui rapidinho com vocês, Salmo 147, no versículo 4 e 5. Olha o que a palavra diz: conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, seu entendimento é infinito. Então diz que o Senhor, Ele conta até as estrelas, todas elas, pelo nome, né? Ele nos conhece pelo nosso nome, né? Todos nós, o Senhor, nós temos uma identidade no Senhor. Qual é a sua identidade no Senhor? Qual que é o seu posicionamento diante do Senhor? Você tenta a cada dia mudar um pouquinho para agradar o Senhor nosso Deus? Ou tá tudo bem do jeito que está? Você não está preocupado em estar num particular com o Senhor, lá no lugar secreto, falar para Ele as suas angústias, os seus medos, as suas ansiedades, né? A palavra diz também que depois dessa transformação e desse encontro, a palavra nos ensina que nós devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Mas eu e você, nós ainda estamos vivendo uma vida como quem não teve um encontro com Jesus, como quem não conheceu, como quem não foi transformado, como quem não ouve a voz de Jesus. Lá em Mateus 6, quando fala que a gente tem que fechar a nossa porta, é um momento que o Senhor espera que a gente silencie todas as vozes ao nosso redor, né? Porque a gente pode orar em todo tempo, em todo lugar. Porém, quando a gente vai ali no culto, buscar intimidade, ali no lugar secreto com o Senhor, é a hora que todas as vozes vão se silenciar, né? Assim, ao nosso redor. E aí você se entrega, e aí naquele momento você pode sim ouvir a voz do Senhor, né? Peça para que o Senhor fale com você, para que o Espírito Santo de Deus te dê sensibilidade para sentir a presença do Senhor. Por isso, irmãos, que isso não pode ser feito com horário marcado, com minutos estipulados, né? Porque daqui a pouco eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Esse tempo de intimidade, ele pode ser na sua madrugada, porque na sua madrugada talvez seja o único momento que ninguém vai te interromper e que você vai conseguir, né? Não ouvir as muitas vozes e ouvir somente a voz do Senhor, né? Mas assim, no nosso dia a dia, a gente ouve a voz do Senhor
em outros momentos também. Se você se colocar lavando uma louça, por exemplo, o Senhor pode falar com você, né? Como eu citei um exemplo aqui. E aí, nesse processo, né, do encontro e da transformação, de sermos uma nova criatura agora no Senhor, de termos todos nós uma identidade em Jesus, né? De sermos diferenciados porque tivemos esse encontro, porque estamos buscando a presença do Senhor, porque estamos nos alimentando de coisas melhores do que a gente se alimentava antes de o conhecer. Aí vamos falar um pouquinho sobre essa palavra da ansiedade, né? E vamos falar também sobre como agora o Senhor espera que a gente viva. Nós vamos ler seguido 2 palavrinhas que está em Romanos, do capítulo 1, 16, no versículo 16 e 17, e depois nós vamos ler Hebreus 10 e 38 na sequência, tá? Vamos lá. Romanos 1, 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim, né? É uma carta de Paulo aos Romanos, lá na frente. Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E aí, nós vamos lá rapidamente para Hebreus 10 e 38. A palavra diz assim: mas o justo, a palavra confirma, né? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E aí a gente pode também acrescentar Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí vamos lá para o livro de 1 Pedro 5 e 7, que é a palavrinha que a gente é bem conhecida. A gente está sempre lendo, a gente está sempre falando da ansiedade, né? Que também foi um pouquinho citado agora no nosso culto de sábado. Vamos lá, irmãos. A palavra de 1 Pedro 5 e 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, irmãos, depois que nós lemos esses versículos, né, que a gente fala 2 vezes, né, a palavra cita vivendo de fé em fé, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A pergunta que nós devemos fazer, cada um para si mesmo, é o que nós estamos vivendo. A partir do momento que a gente conhece essa palavra do Senhor, que a gente teve o encontro, que o Senhor nos chama pelo nome, né? Que o Senhor muda a nossa história, que o Senhor abre, Ele tira as escamas, né, dos nossos olhos. Vamos trazer para os dias de hoje, assim como Ele fez, né? Quando Ananias foi lá e impôs a mão sobre Paulo e ele voltou a visão, né? Voltou a enxergar, como se Deus saiu umas escamas, né? Deus abriu, né? Ele voltou a enxergar. Só que aí ele já voltou e ele enxergou agora de uma forma diferente, porque ali ele teve o encontro e ele teve a transformação, né? Então, assim, como os nossos olhos estão enxergando, né? Depois que a gente passou por esse processo, a nossa visão tem que ser diferente, né? Como se a gente pedisse: Jesus, tira as escamas, deixa a gente ver com os teus olhos, né? Deixa a gente ver de uma outra forma. Aí a pergunta que nós devemos fazer para nós, né? Qual é a sua identidade no Senhor? Você, meu irmão, minha irmã, né? E a pergunta é para mim também, para todos nós. Nós estamos vivendo de fé em fé, crendo, confiando, agradecendo, obedecendo, né? Tendo um posicionamento diferente, uma conduta diferente, estamos agindo diferente, ou nós ainda estamos vivendo de ansiedade em ansiedade? Existem algumas coisas que acontecem na vida da gente, né? E algumas
elas são até pequenas, mas a gente faz, né, com que ela se torne algo enorme, né, um problema enorme dentro do nosso interior. Outras são realmente problemas de verdade, né, coisas que a gente tem que passar, né, e às vezes a gente nem entende o porquê, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né. Os meus maiores momentos de encontro com o Senhor, né, de sentir a presença dele, foi lá. E eu já falei em vários outros cultos, foi no deserto, porque houve um momento da minha vida que o Senhor me disse, ele me avisou que eu passaria por um deserto. E nesse deserto foi o momento em que eu mais me aproximei do Senhor. Então foi necessário, no meu caso, passar por esse deserto, né? Mas hoje, o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos já sofrendo antecipadamente, porque a gente sente essa ansiedade dentro do nosso interior. Então a nossa visão já vai lá na frente, o que vai acontecer agora, como vai ser o próximo passo, e a gente já deixa o nosso coração se encher daquilo. Ou a gente prefere confiar, a gente prefere acreditar, a gente prefere ouvir a voz do Senhor, a gente prefere agir, né, agora com posicionamento de fé, crendo naquilo que ainda não vemos, né? E a palavra, quando se refere à fé, diz que sem termos a fé, né, sem vivermos, a gente nem agrada ao Senhor, porque lá em Hebreus 11:6 diz que é impossível agradar ao Senhor quando nós não temos fé. Então, irmãos, é isso, né? Em que fase, em que momento nós estamos diante da presença do Senhor, né? Ele tá te chamando pelo nome, você tá ouvindo a voz do Senhor, diariamente você tá se preocupando com essa intimidade, com esse lugar secreto, você tá indo lá, tá se entregando, né? Não, uma oração, ela pode ser feita, assim, com palavras repetitivas, né? Aí você já se acostumou, todos os dias, você dobra o seu joelho, você vai lá e repete a mesma oração diante do Senhor, ou o seu coração se abre, é aquele momento que você expõe a Deus. Ele sabe de tudo que você está vivendo, ele sabe tudo que você está sentindo, ele sabe o que vai acontecer nos próximos minutos na sua vida, mas ele espera que você vá até ele, entregue a ele, lance sobre ele a sua ansiedade, ele espera que você confie nele, ele espera que você o obedeça, né? E enquanto o Senhor não te deu, olha, o Senhor não te deu uma resposta sobre algo, o Senhor não te direcionou, faça isso ou faça aquilo, é assim que tem que ser, você segue acreditando, você segue confiando, você segue declarando, porque o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Já houve, né, já tive coisas que aconteceram enquanto buscava ao Senhor, de dobrar os meus joelhos e pedir para o Senhor uma providência, em que ninguém sabia, naquele momento ali, o que eu estava vivendo, e em menos de 1 hora, o Senhor trouxe a providência. O Senhor usou alguém para falar comigo, ali dentro do meu lar, eu quietinha, alguém me mandou uma mensagem e o Senhor me trouxe uma providência, em menos de 1 hora. E eu sei que o Senhor nosso Deus, ele pode fazer em menos de 1 minuto, né? É instantâneo, é automático, né? Ele pode fazer o que ele quiser em todo tempo. E houve orações que eu coloquei diante do Senhor e falei só com ele, ali no particular, de algo que eu estava vivendo, que o Senhor, depois de 1 ano, ele me deu um sonho, porque o Senhor fala conosco também através de sonhos, de revelações, né? De visões. O Senhor fala conosco através de uma ministração, o Senhor fala conosco através de uma profecia. Se você buscar entregar a Ele e esperar dele, Ele vai falar de alguma forma conosco, né? E depois de 1 ano, o Senhor me deu um sonho e Ele me direcionou naquele sonho, né? Que era para eu pedir uma oração para uma pessoa específica, né? E eu, naquela semana, o Senhor me deu esse sonho. E eu cheguei num culto de sábado, e após o culto eu pedi oração para aquela pessoa, depois de 1 ano que eu vinha pedindo para o Senhor uma resposta.
E o Senhor usou aquela pessoa exatamente para me dar a resposta daquilo que eu estava colocando diante do altar dele em oração, né? Então, irmãos, a gente tem que ter uma vida regrada de oração a partir do momento que a gente tem esse encontro com o Senhor. E aí eu quero compartilhar com vocês também que hoje de manhã eu senti bem forte no meu coração de compartilhar algo que aconteceu comigo enquanto estava ali no processo, né, na caminhada com o Senhor, na presença do Senhor, o que aconteceu comigo. Aconteceu que em algum momento eu falhei, né? Em algum momento eu errei. E eu fiquei com uma cobrança muito grande no meu coração, por ter falado algo, né, em nome de Deus, em um momento específico. Isso já faz alguns anos, foi inclusive antes da pandemia. E eu fiquei ali 2 anos, né, sentindo um peso no meu coração muito grande. Por quê? Porque eu me preocupo se eu estou agradando ao Senhor ou se eu não estou agradando ao Senhor. O que sai dos nossos lábios, né, ele pode edificar e ele pode também destruir. Então, foi algo que aconteceu comigo. E eu compartilhei isso em algum momento, num dia, num culto de quarta-feira, e hoje de manhã, orando, eu senti o desejo forte de compartilhar isso. Eu falhei, eu errei, né? Eu entreguei algo em nome de Deus que não era. Na verdade, até se concretizou, aconteceu o que realmente eu senti. Porém, não no momento em que eu senti, né? Isso foi acontecer um pouco lá na frente. E eu fiquei me sentindo muito mal, porque a gente fala em nome de Deus, né? Quem nunca errou, né? Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Mas eu tô aqui me expondo, né? Porque eu senti vontade de compartilhar isso para a gente entender, né? A responsabilidade de falar em nome de Deus. É uma responsabilidade muito grande. E a gente tem que vigiar, né? A gente tem que vigiar muito. Então, o que aconteceu? Eu fiquei 2 anos, né, com aquele peso no meu coração, por ter agido, né, vamos dizer assim, que uma vírgula a mais mudou tudo, né, e aconteceu. Ou seja, naquele momento não se concretizou, porque não era exatamente aquilo que o Senhor iria fazer, né, não era ali naquele momento. Enfim, eu fiquei orando 2 anos, e depois de 2 anos, eu falei com o Senhor, o Senhor me mostrou algo sobre a vida de alguém que era para eu entregar. E eu falei, Senhor, eu tenho medo, né? Naquele momento eu tinha ainda aquela insegurança, né? Eu tinha aquela preocupação pelo fato que tinha acontecido há 2 anos atrás, irmãos. Aí, o que eu fiz? Eu quero ler uma palavrinha com vocês. É a última, tá? Mas só para explicar para vocês o que eu fiz, né? Diante do Senhor. Aí nós vamos lá para o livro de Juízes, tá? No capítulo 6, nós vamos ler do 36 ao 40. E aí eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz diante do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, né? Que Gideão, né? Gideão pediu ao Senhor um sinal. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só essa vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia o orvalho. E aí eu falei com o Senhor: Senhor, a tua serva te pede um sinal.
Eu quero ter a certeza que o que eu estou recebendo vem do Senhor. Porque, irmãos, como eu já disse, o que sai dos nossos lábios, ele pode edificar, mas ele também pode destruir. E o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para a edificação, né? Que é o que a gente tem que ter no nosso interior, e a gente tem que ter muita prudência, né? Em falar em nome do Senhor, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, Senhor, me dá um sinal, né? Me dá um sinal. Me dá um sinal no meu corpo. Eu pedi para o Senhor. Eu fiz isso, irmãos. Eu tô aqui me expondo, né? E testemunhando isso para vocês. Eu falei, Senhor, me dá um sinal de que realmente é o Senhor que está me dando esse sentimento, né? Para entregar para esta pessoa. E aí, no momento em que eu cheguei no culto, que eu vi essa pessoa, eu tenho um probleminha, né, de saúde chamado síndrome de Renault, né? Alguns irmãos mais próximos sabem que eu já testemunhei isso, mas num culto menor, né? Num culto de poucas pessoas. E as minhas mãos e os meus pés, eu, por exemplo, se eu entrar numa piscina, sai todo o sangue, fica tudo branco, a minha mão e o meu pé. E eu sinto dor, fica tudo branquinho, do frio, né? E a minha mão é sempre gelada. É difícil demais da minha mão esquentar, né? Ela aquecer um pouquinho. E aí eu pedi pro Senhor, né? Falei, Senhor, me dá um sinal. E sabe o que o Senhor fez, irmãos? Ele aqueceu as minhas mãos que parecia que ia sair fogo. Sabe assim? Tanto fogo, tanto fogo. E aí eu falei, Senhor, obrigada, Jesus. Perdoa a minha incredulidade e me ajuda a acertar. Senhor, eu não quero mais errar, né? Então, o Senhor me deu o sinal e eu fui e entreguei, e glória a Deus que eu entreguei para aquela pessoa, aquela palavra naquele momento. E assim, o Senhor fez comigo em outros momentos, né? Em outros momentos. Eu tenho um testemunho também de que o Senhor me usou, né? Aqui na igreja, num culto de sábado, para falar com a Érica e com o Wagner, na mesma noite, né? Eles estavam sentados em lugares diferentes e eu fui lá, entreguei o que o Senhor mandou para um e para o outro. E aí, no momento que eu entreguei, eu senti que devia fazer uma visita, né? E aí cheguei na minha casa, falei, Eduardo, a gente precisa fazer uma visita na casa dos nossos irmãos. E aí ele falou, vamos orar, né? Para ver o que o Senhor tem. E eu me coloquei, fiz um programa de oração sobre aquela visita, né? Aí o Senhor me mostrou algo, né? Era sobre a unção deles como diáconos na casa do Senhor. E por que eu tô testemunhando isso? Porque naquele momento que eu recebi isso, aconteceu a mesma coisa comigo. E dessa vez, as minhas mãos pareciam que ia pegar fogo de novo, mas o meu coração, ele aqueceu de um jeito que eu falei, não tinha como duvidar que aquilo era do Senhor. Não tinha, né? E aí eu compartilhei com o Joel e ele confirmou. Enfim, nossos irmãos foram ungidos a diáconos, estão aí para honra e glória de Deus, trabalhando na casa do Senhor. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós não fazemos nada, né? Nós não fazemos nada. Quem faz através de cada um de nós é Jesus, é o nosso Deus Todo-Poderoso, né? A honra e a glória é toda dele. Mas, como nós somos um instrumento, nós temos que ter cuidado, nós temos que ter certeza, nós temos que ter essa certeza dentro de nós, né? Porque é isso que o Senhor espera. Porque eu quero ser para os meus irmãos, em nome de Jesus, edificação, né? Então eu tô sempre orando por isso, né? Então eu convido vocês, né? Vocês que têm o dom, né? Principalmente quem tem o dom da profecia, de se colocar diante do Senhor, né? De orar, de ter a certeza, né? Quando nós entregamos algo para alguém, de quando você vai falar uma palavra para alguém. Por quê? O Senhor não me mandou? Não diga, irmãos. Se o Senhor não te deu, não diga o que você pensa ou o que você sente sobre a vida de alguém. Não há necessidade. A nossa necessidade diária é de orar
por nós e pelo irmão que nós amamos uns pelos outros. E aí o Senhor, Ele continua dando direção, Ele continua dando sonhos, Ele continua revelando, Ele continua usando, Ele continua falando através de uma ministração, e o Senhor vai acrescentando e vai dando direção para um, para o outro e para o outro. O que nós não podemos fazer é ir à frente do Senhor e levar aquilo que Ele não nos deu, né? E isso pode destruir, né, a pessoa. Você não sabe, assim, é a sua opinião. Ninguém está preocupado com a sua opinião, ninguém está pedindo a sua opinião. Se a pessoa está te pedindo um conselho, você se liga no Senhor e você pede para o Senhor sabedoria para aconselhar aquela pessoa. Mas se não é o caso, não fale. Né? Não fale. Por quê? Você teve um encontro com o Senhor, agora você se preocupa em agradar a Deus. Agradar ao Senhor é isso também, é você abrir a boca tendo a certeza que é Ele que está te dando. Então a gente tem que ter muita cautela, né, referente a isso. Isso é o que eu queria compartilhar, que foi algo pessoal e particular que aconteceu na minha vida. Na sua vida você tem outras experiências com o Senhor, né? Se no meu caso a mão esquenta, né? Você tem outras experiências com o Senhor te deu outros sinais ou nunca precisou de o Senhor te dar um sinal. Amém, né? Se você está na presença do Senhor, anos-luz à frente, glória a Deus por isso. Eu gostaria, o desejo nosso é que todos estejam, que o Senhor fale conosco o tempo todo, né? E eu glorifico a Deus, né? Por estarmos se preocupando com isso, por estarmos nos preocupando com intimidade, por estarmos nos preocupando de estar ali no secreto, que esse é o principal, é o que o Senhor nosso Deus espera de cada um de nós, né? Transforma a minha vida, Senhor. Faz um milagre. Restaura, muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Senhor, me ajuda a viver de fé em fé, né? Que eu possa lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade, que eu possa mudar a minha conduta, que eu possa agir de forma diferente, que eu possa me preocupar com a minha conduta, que eu possa me preocupar com o meu irmão, mas de forma diferente. Não com intromissão, mas com oração. Né? Não com apontamento, não com julgamento, mas com oração. Com oração. Se você ama o seu irmão e você, meu irmão não era assim, hoje ele tá uma pessoa amarga, né? Tá diferente. Por quê? Né? Porque já parou para pensar por que pode haver mudanças em pessoas no decorrer do tempo? O que essa pessoa passou? O que essa pessoa está passando? O nosso papel é interceder uns pelos outros em todo tempo. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor e voltamos para a oração final. Toda treva se desfez quando eu te conheci, e a luz permaneceu em mim, a brilhar pro mundo todo, enfim. E agora sinto teu querer dentro do meu coração falar, e a vontade dessa luz eu sei, é a vontade do Senhor Jesus. Deixa agora Ele te guiar por caminhos e estradas que levarão você de encontro ao Pai, com a certeza de uma salvação. Deixa agora Ele te guiar por
estradas que levarão você de encontro ao Pai, com a certeza de uma salvação. Deus da treva se desfez quando eu te conheci, e a luz permaneceu em mim, a brilhar pro mundo todo, enfim. E agora sinto teu querer dentro do meu coração falar, e a vontade dessa luz eu sei, é a vontade do Senhor Jesus. Deixa agora Ele te guiar por caminhos e estradas que levarão você de encontro ao Pai, com a certeza de uma salvação. Deixa agora Ele te guiar por caminhos e estradas que levarão você de encontro ao Pai, com a certeza de uma salvação, com a certeza de uma salvação, com a certeza de uma salvação. Amém, irmãos? Agora que louvamos ao Senhor, vamos fazer a nossa oração para encerrar esse culto em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor nosso Deus pela presença dEle, pelo amor dEle, pela graça dEle sobre as nossas vidas, pela misericórdia dEle, né? Sobre todos nós, que Ele continue nos dando direção, que Ele continue guiando os nossos passos, que a nossa visão seja diferente, né? Que a gente possa olhar com olhos diferentes, que a gente possa enxergar lá também a comparação que o Giovanni fez do copo meio cheio ou copo meio vazio, quem estava no culto de sábado, né? E a gente sempre, né, fala dessa expressão de como a gente enxergar agora de uma forma diferente. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por estarmos aqui, por ouvirmos a palavra do Senhor, que a cada dia o nosso coração se preocupe em apenas agradar ao Senhor nosso Deus. Que esse seja o nosso foco, a nossa intenção, o nosso desejo de estar diariamente diante da presença dEle. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, te agradeço, te bendigo, Senhor meu Deus, por este culto, por esta palavra, Deus de poder e de glória. Visita, Senhor, nesta hora cada lar, visita, Senhor meu Deus, cada um dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a olhar somente para Ti, independente das circunstâncias, Senhor, que possamos declarar que o Senhor tem poder para transformar todas as coisas, que possamos continuar confiando, que possamos continuar acreditando e que o nosso coração todos os dias possa estar, Senhor meu Deus, grato a Ti por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos ensinado até aqui, por nos chamar, Senhor, pelo nome, por saber, Pai, cada um de nós, nos conhecer, Senhor meu Deus, no mais íntimo do nosso ser, Senhor. Senhor, continua agindo, continua nos ajudando, continua nos visitando, continua transformando o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir e o nosso agir. E que possamos, Santo Deus, olhar somente para Ti, e que tudo, Senhor meu Deus, seja para a honra, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Eu te louvo, eu te agradeço e te bendigo por este momento, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Esse culto está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um.